Prezado Dr. Marcelo Queiroga, que se notabiliza no Brasil pela batalha incansável pela introdução das novas tecnologias na área da cardiologia. Dr. Renaud, quero saudar igualmente o ministro Reinaldo da Fonseca, que marca o que há de melhor no judiciário brasileiro e a quem igualmente parabenizo pela brilhante palestra, autoridades médicas aqui presentes. Eu não poderia iniciar a minha fala sem antes fazer uma saudação especial às duas entidades que patrocinam este evento, ao Conselho Federal de Medicina e à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse evento é uma demonstração inequívoca da necessária e indispensável interconectividade entre a ciência, a política e o direito. Na qualidade de jurista e professor de direito, é óbvio que eu não me atreverei a entrar em dados peculiares da medicina ou a tecer considerações sobre procedimentos médicos. Mas a minha proposta é de tentar refletir sobre a importância de certos problemas suscitados pelo envelhecimento na área da cardiologia para o direito. Problemas esses que inexistiam há 30, 40 ou 50 anos, que representam, portanto, uma novidade para os juristas e, obviamente, representam uma extraordinária novidade para a população brasileira em geral. E representam, de modo mais amplo, uma novidade mesmo em termos internacionais. E eu quero, desde logo, a partir desta premissa, enunciar a tese que eu vou procurar explorar e depois desenvolver os argumentos que a sustentam. A minha tese é que as políticas públicas que buscam racionar ou racionalizar, para usar um termo mais leve, a utilização de novas tecnologias por parte de médicos no sistema público de saúde e mesmo a atitude da Agência Nacional de Saúde Suplementar de negar cobertura para as novas tecnologias, notadamente o TAV, termo que eu aprendi com o Dr. Marcelo Queiroga, de negar cobertura para essas novas tecnologias é ilegal perante o ordenamento jurídico brasileiro e apresenta algumas inconstitucionalidades. E aqui eu caminharei na senda já aberta e que me é facilitada pelo ministro Reinaldo da Fonseca. Quais são essas inconstitucionalidades e estas ilegalidades? Do ponto de vista das ilegalidades, eu citaria que o artigo 15 do Estatuto do Idoso prevê a necessidade de que todo o sistema público seja estruturado de modo a contemplar especificamente o idoso, em especial as doenças que o molestam na velhice. Mas o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 10º, estabelece no plano dos serviços públicos que estes devem ser eficazes. Portanto, eu posso, desde logo, identificar duas ilegalidades das políticas de racionamento ou da negativa de cobertura de novas tecnologias no campo da medicina cardiológica. O artigo 15 do Estatuto do Idoso e o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Mas não há apenas ilegalidades no campo infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição Federal. Há inconstitucionalidades, isto é, a Constituição brasileira é violada em vários dos seus artigos e princípios fundamentais. Quais são esses artigos e princípios fundamentais que claramente
evidenciam uma violação da Constituição. Em primeiro lugar, há uma violação ao princípio da igualdade. Por quê? Porque, ao estabelecer políticas de racionamento, de uso de novas tecnologias, o idoso é francamente discriminado. E é discriminado no sentido de se lhe impedir acesso a algo que seja fundamental para a conservação da sua saúde. Há uma violação ao direito à vida, como eu identificarei e procurarei desenvolver em seguida. E há, finalmente, uma violação ao princípio da dignidade humana. E este princípio da dignidade humana, eu vou aqui definir de maneira muito geral, mas que cabe perfeitamente em relação ao nosso tema. Eu não vou adentrar a certas especificidades que a dignidade humana suscitaria, como recobrindo duas ideias básicas. A primeira ideia é do valor intrínseco da vida. O valor intrínseco da vida significa que nós podemos objetivamente dizer que a vida é algo intrinsecamente valioso, como eu tentarei demonstrar logo em seguida. E o segundo princípio fundamental é o princípio de que nós somos responsáveis pela nossa vida. E ao sermos responsáveis pela nossa vida, podemos estabelecer um projeto de vida. Podemos dar uma direção à nossa vida, escolher com quem vamos nos casar, escolher a ocupação que iremos desempenhar, poderemos, enfim, definir um campo de atuação profissional, uma ocupação, uma atividade, ter planos em relação ao futuro. Obviamente que, se nós pensarmos a ideia de dignidade humana assim concebida em relação ao idoso, a negativa do uso de novas tecnologias para melhorar ou conservar a vida do idoso é uma negação, seja do valor intrínseco da vida, seja da possibilidade de que o idoso realize os seus projetos de vida, é uma negativa da sua inviolabilidade, e além de ser uma negativa de sua inviolabilidade, significa também uma imposição heterônoma, ou seja, de fora, a alguém que deseja ter uma vida plena e saudável. Bem, se esta é a tese fundamental, como é que nós podemos desenvolvê-la do ponto de vista jurídico? Primeiro, constatando que o idoso não era um problema para o direito, seja o direito internacional, seja o direito doméstico, até a segunda metade do século XX. E as razões já foram aqui abordadas com suficiente proficiência. A expectativa de vida era relativamente pequena, ela foi gradativamente se ampliando, devido aos avanços médicos e hospitalares, e, em função disso, houve a necessidade de se pensar em normas jurídicas que reproduzissem uma nova situação social com a qual a sociedade tradicionalmente não estava acostumada a lidar. Ou seja, os problemas advindos do envelhecimento suscitam para o direito a necessidade da criação de regras jurídicas, sejam elas regras internacionais, sejam elas regras nacionais. E há uma interação entre as regras internacionais e as regras nacionais criadas com o propósito de proteção dos idosos. Eu lembro, por exemplo, que em 1991, a Assembleia Geral das Nações Unidas, pela primeira vez, adotou um conjunto de políticas em relação aos idosos. Veja, as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas não são obrigatórias,
mas elas consistem numa espécie de antecipação do novo direito, daquilo que virá no futuro com um caráter obrigatório, sob a forma de um tratado internacional que vincule os Estados e que impõe a realização de determinadas políticas e preveja o estabelecimento de direitos. E em 2002, o Plano Internacional de Madrid houve por bem estabelecer algumas políticas protetivas aos idosos. Em 2015, no plano interamericano, ocorreu a celebração de uma convenção internacional, ou seja, uma convenção que reúne todos os países latino-americanos, inclusive o Brasil, que é signatário desta convenção, e o objetivo desta convenção é a proteção dos direitos humanos das pessoas idosas. A conclusão primeira que nós podemos extrair desse fato é que os direitos humanos foram tradicionalmente concebidos como direitos genéricos, ou seja, o tratamento das pessoas de forma igual, mas esta igualdade tinha um sentido formal, sem considerar as especificidades das crianças, das mulheres, das vítimas de perseguição racial e dos idosos. Mas a segunda metade do século XX irá registrar um fenômeno particularmente significativo, que é a particularização, a especificação dos direitos humanos conforme as características e as peculiaridades de cada grupo social. É aqui que a problemática dos idosos se insere com toda a sua nitidez. E é aqui que se verifica uma sintonia entre o plano nacional e o plano internacional. O Estatuto do Idoso nada mais é do que a transposição para o direito brasileiro de uma preocupação que já havia surgido no campo internacional, principalmente nos países avançados, com a proteção daqueles que ultrapassam um determinado limiar de idade. O aumento de expectativa de vida altera a elaboração das políticas públicas, exige a reformulação das regras jurídicas internacionais e nacionais. E, nesse sentido, o Estatuto do Idoso nada mais é do que o reflexo no campo nacional daquilo que já acontecia nos países desenvolvidos e que, por acontecer nos países desenvolvidos, levou a uma consciência internacional da necessidade de uma proteção conferida e concedida aos idosos de maneira global. Bom, dito isso, o que é que alicerça a ideia fundamental da dignidade humana, como eu já disse há pouco, sobre a necessidade de proteção aos idosos, baseada em dois pontos. Na ideia do valor intrínseco da vida e baseada na capacidade da realização de projetos individuais, autônomos. O que está por trás desta noção de dignidade humana é a ideia de que os bens que nós utilizamos não têm todos a mesma valia. Que os bens, eles podem ser instrumentalmente valiosos, eles podem ser subjetivamente valiosos e eles podem ser intrinsecamente valiosos. Vamos pensar, por exemplo, no dinheiro. O dinheiro é um bem instrumentalmente valioso porque ele nos permite a satisfação das nossas necessidades, das nossas utilidades, a aquisição daquilo que nós desejamos ou apreciamos. Vamos pensar, por exemplo, em um remédio. Um remédio é instrumentalmente valioso porque ele serve para curar uma doença. Mas pensemos
em algo que é subjetivamente valioso. Para mim, subjetivamente valioso é poder ler um bom livro nas horas de lazer. Mas para uma outra pessoa pode ser ouvir um funk ou ouvir Beethoven. O subjetivamente valioso tem relação direta com aquilo que vale para uma pessoa ou um grupo social. Mas há uma outra categoria de bens. E essa outra categoria de bens, eu gostaria de chamá-la de categoria de bens sagrados. E sagrados, aqui eu vou utilizar, muito embora eu seja um crente, mas um sentido que pode ser abraçado, seja por um crente ou seja por um não crente, por alguém que tem uma visão secular da vida. A ideia do sagrado tem a ver com o fato de que algumas coisas são boas independentemente da sua utilidade, independentemente de atenderem aos nossos desejos e de satisfazerem as nossas ambições pessoais. Não é a ideia, como o dinheiro, de que quanto mais tivermos, melhor. E esta ideia do sagrado nos remete a considerar alguns bens como sagrados. E nós podemos considerar sagrados bens ou por associação ou por designação. Esta é uma forma, por exemplo, de se reconhecer determinados bens como sagrados. No Antigo Egito, o gato era associado a uma deusa e, portanto, era considerado sagrado. Mas nós podemos considerar sagrado uma cultura, mesmo que nós não a apreciemos, que ela não seja do nosso interesse. Mas nós podemos considerar sagrada também a arte, a pintura, independentemente de um quadro satisfazer ou não o nosso gosto estético. E a arte apresenta-se aqui como um bem intrinsecamente valioso, portanto, como um bem sagrado, não porque ela está associada a alguma coisa, não porque a pintura simboliza algo, mas ela representa algo intrinsecamente valioso porque ela tem relação direta com um modo de existir, com a gênese e um processo que lhe deram origem. Então, aqui, o sagrado, o intrinsecamente valioso, não tem a ver com a designação, não tem a ver com a associação, mas tem a ver com a história de algo. Mas sagrado também pode ser uma denominação aplicada aos animais. A ideia da preservação das espécies. Como a ideia de sagrado também está intimamente relacionada a uma equidade intergeracional. Ou seja, a geração presente não tem o direito de dilapidar o planeta e de torná-lo inabitável para as gerações futuras. Ou seja, nós não podemos pensar apenas numa equidade entre as gerações presentes, mas podemos pensar numa equidade entre as gerações presentes e as gerações futuras, entre aqueles que virão depois de nós. O que significa que viver não tem apenas um sentido biológico, mas também tem o sentido de que nós queremos viver também para prosperar. E para prosperar não apenas no sentido econômico, mas muito mais no sentido ético, no sentido pleno da vida. Então, isto me leva a considerar o tema da introdução das novas tecnologias na área cardiológica como um tema que tem uma dimensão jurídica específica e que tem uma dimensão ética própria. A dimensão jurídica específica eu já a expus aos senhores. E ela está presente na ilegalidade, na inconstitucionalidade das políticas de racionamento dessas tecnologias na área cardíaca e cardiológica.
Mas há uma dimensão ética que funda, por assim dizer, esta forma de raciocínio jurídico. E a razão ética que funda esta forma de raciocínio jurídico é a ideia de que a vida humana é um bem intrinsecamente valioso. Mas, curiosamente, a vida humana é simultaneamente instrumental, subjetiva e intrinsecamente valiosa. Ela é instrumentalmente valiosa porque a vida humana pode servir para que nós ajudemos a outras pessoas. Vejam o trabalho dos Médicos Sem Fronteira, por exemplo. Vejam o trabalho dos missionários e das missionárias ao redor do mundo nas crises humanitárias de largas dimensões. Ou vejam o trabalho de um médico num grande ou num pequeno hospital, numa universidade famosa ou num distante e longínquo rincão deste país. A vida humana é subjetivamente valiosa porque ela interessa a cada um, independentemente de que esta vida possa interessar aos outros como um bem próprio, possuidor de uma dimensão ética específica. Porque cada um deseja viver ao seu modo. E, em terceiro lugar, a vida humana é intrinsecamente valiosa porque ela é importante independentemente da sua utilidade. Ainda que ela não tenha utilidade para os outros, ela é importante como um bem em si. Porque ela envolve um investimento, e esse investimento natural, que decorre da evolução ou decorre da criação pelo arquiteto do universo, por Deus, isto é um patrimônio que deve e precisa ser preservado. Então, meu objetivo aqui é apontar para a intrínseca relação existente entre o pensamento ético e jurídico sobre o idoso e as novas tecnologias. Ou seja, nós não estamos falando apenas de políticas públicas que envolvem elevadas somas financeiras, mas que as elevadas somas financeiras que demandam as novas políticas públicas, sobretudo para a proteção dos idosos, repousam numa justificativa não apenas jurídica, não apenas porque existe uma lei, mas numa concepção ética de como nós queremos estruturar as relações humanas em sociedade, entre uma geração, quer dizer, intrageracional, mas também entre as gerações. Então, vejam isso, esta é a minha mensagem derradeira, que nós não podemos pensar hoje em políticas públicas sem uma fundamentação ética. E nós não podemos pensar numa ciência desvinculada de um ponto de vista ético capaz de realizar a vida em sua plenitude. Muito obrigado.